Está começando o Corre com Rose Rosendo, Economia e Negócio, um programa sobre economia, finanças pessoais e negócios. Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa, o Corre com Rose Rosendo, Economia e Negócio. Você que está aí chegando, você que hoje, exatamente dia 15/9/2022, às 10h05 da manhã, começa o seu programa preferido de Economia e Negócio aqui comigo na rádio, na Voz Delas. A rádio das mulheres, que dá voz, que faz as mulheres ganhar cada vez mais oportunidade da fala, porque ninguém vai calar a nossa voz, ok? Então, hoje já tem gente aqui ligadinho e hoje é um dia mega especial, né? Hoje é dia do nosso cliente. Você que é empreendedor, que é empreendedora, já preparou aquele card de agradecimento ao seu cliente pelo dia especial de hoje? Então, se ainda não fez, assim, vai ouvindo, vai preparando o seu card, porque hoje é dia de você presentear o seu cliente com um agradecimento, com um desconto, porque é assim que cada vez mais a gente vai conectando, a gente vai fazendo com que o nosso cliente ele tenha fidelidade à sua marca, fidelidade ao seu produto. Portanto, você que está aí em Belo Horizonte, que está aqui ligadinho no Corre, já tem gente aqui, ó, Águas Lindas de Goiás também aqui, Belém, Pico da Pedra, Portugal, a galera de Portugal aqui ligadinho no Corre, toda semana Portugal está aqui ligadinho, Curitiba, Osasco, Langrey, no Canadá, a galera do Canadá também, toda semana está aqui. Obrigada pela presença e audiência de vocês aí. Macaé, no Rio de Janeiro, também está aqui ligadinho no Corre. Tem também a galera de São Paulo, Recife, Cupertino, nos Estados Unidos. A galera de Cupertino também, toda semana está aqui ligadinho no Corre. Você aí também de Wandel. Acho que é isso, né? Vanswell. Acho que é isso. Na Holanda também, aqui ligadinho no Corre. Pois é, o Corre está chegando no mundo inteiro. E é um prazer enorme a gente estar aqui falando para todos vocês sobre economia, sobre negócio, de uma forma bem leve, bem descontraída, porque o objetivo é que você, meu caro e minha cara cliente, que está aí nos ouvindo nos 4 cantos do mundo e do Brasil, dizer para você que nós somos muito felizes por você estar aqui conosco, por vocês acreditarem no nosso trabalho e estar sempre aqui ligadinho no Corre, ligadinho na Rádio das Mulheres, na Rádio da Voz Delas. E hoje a gente vai bater um papo. Vou dizer para vocês, vou dar os spoilerzinhos aqui de tudo que vai rolar no nosso programa hoje. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo social. Você já ouviu falar na SPD? Não. Sociedade Protetora dos Desvalidos. A gente vai bater um papo sobre esse empreendimento social que está há 190 anos na resistência. E quem vai bater esse papo com a gente hoje é a Regina Célia, ela que é a presidenta da instituição, e ela vai contar para a gente o corre dela, porque, gente, a mulher tem tantos corres. Ela é do corre mesmo, sabe? E ela vai contar os corres dela aqui para a gente e também vai passar para a gente um pouco dessa história da SPD, que faz 190 anos e tem uma programação aí de aniversário, e para que a gente conheça um pouco mais dessa história, porque empreendedorismo social também faz parte da nossa construção social e econômica e vem gerando aí renda na nossa sociedade, mantendo a resistência, a história, a cultura, a educação, tudo isso a partir das organizações sociais. A gente vai bater um papo sobre isso. Também vai ter aqui hoje no Corre a nossa mentoria de negócio, que não pode faltar. E hoje eu vou falar, estamos no dia do cliente, né? E eu vou falar sobre pesquisa de hábito do cliente. Você sabe fazer pesquisa de hábito do seu cliente? Você sabe ouvir o seu cliente? Então, a gente vai dar algumas dicas de como você conhecer melhor o seu público-alvo, o seu cliente, ou como a gente chama aí no mundo dos negócios, a sua persona. Então, fica ligadinho aqui no Corre, que a mentoria de hoje é sobre isso, para você aumentar aí a sua conexão com seus clientes e estar ofertando o que, de fato, o seu cliente gosta e precisa. Ainda vai ter também o Corre da Semana, um giro de notícias sobre o nosso cenário econômico. Tudo isso aqui no Corre, você não pode ficar de fora. Participa do nosso programa, manda um WhatsApp para a gente aqui para a rádio, 319-8308-5976. Nós queremos te ouvir. Tem aniversariante hoje aí?
Nas cidades que eu acabei de falar aqui, tem aniversariante hoje? Tem aniversariante na sua família? Portanto, então, manda uma mensagem para a gente aqui para a rádio, que a gente quer muito parabenizar aquela pessoa que você ama, com a música que você quer dedicar a ela. Basta mandar um WhatsApp para a gente, 319-308-5976. E eu já quero começar o programa parabenizando o meu sobrinho Guilherme, que hoje faz 4 meses. Parabéns, Gui. E a minha sobrinha Ana Júlia, que ontem fez 15 anos. Parabéns a todos vocês, que Deus continue iluminando. E parabéns a todos os nossos ouvintes que estão aí fazendo aniversário hoje, ou fizeram durante essa semana, vai fazer amanhã. Parabéns, que o grande arquiteto do universo cubra vocês de bênção, de paz, de luz e de amor. Fica ligadinho e ligadinho no nosso programa, porque eu vou ali e volto já já. Não sai daí. Estamos de volta com mais um quadro aqui, o nosso Corre da Semana. Vamos começar sempre com informações para vocês sobre a cotação do dólar comercial. Hoje inicia o dia em alta de R$ 5,199. Ou seja, para cada R$ 1 brasileiro, precisamos gastar $5,19, aí aproximadamente 20 euros, ou 20 dólares. E o euro também começa em alta também, muito mais alto, com alta de 0,677, que está custando hoje, para cada R$ 1 brasileiro, 5,203 euros. E a Bolsa, aí você que trabalha, que compra ações, a Bolsa de Valores começa hoje em baixa de menos de 0,22% a menos aí na cotação da Bolsa de Valores. Oi? Desculpa aí, engasgou um pouquinho aqui, mas o que é que a gente começa hoje aqui também apresentando a vocês dados que diz que os brasileiros hoje, vocês sabiam? Vocês têm pagado muito imposto? É uma sensação que a gente tem, né? Que está pagando muito imposto. E o que é que acontece? Exatamente, a sensação ela é real. Os brasileiros já pagaram 2 trilhões em impostos desde o início do ano. Está pensando que é brincadeira? É o dado que traz aí a Associação Comercial de São Paulo, através do cálculo do impostômetro. E em 2021, a marca só foi alcançada em 13 de outubro. E em 2022, em dezembro. Mas agora, exatamente aí no mês de julho, a gente já atingiu a esse patamar de 2 trilhões de impostos pagos aí pelos brasileiros ao cofre da União, ou seja, são trilhões aí, e a gente se pergunta às vezes, né, aonde é que está esse dinheiro? Então, o valor corresponde ao total pago para a União, estados e municípios no geral, na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. Portanto, vamos aí ficar sempre atento nas políticas públicas para que a gente perceba para onde vai os nossos tributos, os nossos pagamentos dos impostos. Nosso segundo giro de notícia é a seguinte: desde a última quinta-feira da semana passada, dia 1º, contribuintes da Receita Federal poderão renegociar suas dívidas e a Receita estima que 1 trilhão em dívidas administrativas possam ser pagas pelos contribuintes aí à Receita Federal. Os débitos poderão ser quitados com descontos e em até 145 parcelas. Ou seja, ao depender do caso, né, cada caso vai ser analisado, e a renegociação é prevista na modalidade chamada transação tributária, que é realizada mediante edital previamente publicado e por propostas individuais feitas pelo devedor à Receita Federal. Você que deve ir na Receita, como é que você pode fazer esse parcelamento? Estima-se que 100 milhões de contribuintes poderão renegociar as dívidas de pequeno valor, que vai até 60 salários mínimos, que somam aí em torno de 1,8 bilhões. E a chamada, né, que a Receita chama de transação no contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, destinados aí a pessoas físicas. Olha quem pode fazer esse parcelamento: pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Infelizmente, né, a gente aí ela não coloca todas as empresas,
Mas esperamos também que as organizações do terceiro setor, que é o que a gente vai falar hoje, de empreendedorismo social, também possa estar aí dentre essas empresas que possam fazer aí os parcelamentos. As dívidas poderão ser pagas com descontos e com entrada parcelada, e o restante pode ser em até 52 vezes. Ou seja, para cada caso, é um caso. O que você deve fazer inicialmente? Acessar o portal da Receita Federal, lá no ECAC, certo? E ver como que você pode aderir a esse parcelamento, se vai ser liberado para você esse parcelamento, porque ela vai avaliar caso a caso, tanto do cidadão quanto das empresas. Basta acessar lá o site da Receita Federal, ou então você pode ir no portal Gov. Lembrando que, para acessar o site da Receita Federal ECAC, você precisa ter a conta prata ou ouro na sua conta do portal Gov. Quem ainda não tem o nível ou prata ou ouro, precisa atualizar o seu portal Gov para poder acessar e aderir aí a esse parcelamento. Nosso terceiro giro de notícia aqui vai para o Fintech Neon. Fintech Neon anunciou o lançamento de um programa chamado Empretece-me. São capacitações e mentorias para empreendedores negros que foram liberados a partir de ontem, aí, dia 14, para proprietários de pequenos negócios em qualquer região do Brasil. E para se inscrever na aceleração, basta que você tenha um empreendimento, seja um microempreendedor, e entrar aí no site da Neon, que eu vou deixar aqui para vocês, e fazer a sua inscrição. O objetivo desse projeto é apoiar empreendedores que se autodeclaram negros, autodeclaração, ajudando na gestão dos negócios e na profissionalização dos empreendedores. A formação será feita em 12 semanas. Cerca de 30 empreendedores terão acesso a conteúdos digitais e mentorias online com especialista do mercado, uma vez por semana, certo? Então, aí você que é microempreendedor, não perde essa oportunidade para que você possa aí ampliar os seus conhecimentos. Eu sempre digo aqui que é a empreender por necessidade. Como a maioria dos empreendedores brasileiros começam a empreender por necessidade, mas precisamos aumentar a nossa capacidade de empreender por oportunidade. E isso se dá a partir da educação, a partir do conhecimento, e aproveitar essas oportunidades é muito bom. E nesse encontro, nessa formação, você vai poder aprender sobre gestão de negócios, gestão financeira, formação de preço, com foco na precificação de mão de obra e produto, negociação e vendas, empréstimos e financiamento, marketing digital e branding. Pois é, tudo isso você tem mais informações e acessa as inscrições acessando aí o site da Neon, www.neon.com.br/aprenda/empreender. Vamos lá? Repetindo, www.neon.com.br/aprenda/empreender. Ok? Então, vai lá, busca mais informações e vamos aí potencializar cada vez mais o nosso fazer empreendedor. Você, meu caro e minha cara ouvinte, está aí nos ouvindo, você que está aqui ligadinho no Corre, a galera de Salvador aqui presente, Nova Lima, em Minas Gerais. Pois é, todo mundo aqui ligadinho no Corre. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Fica ligadinho, manda um WhatsApp para a gente aqui para a rádio. Eu quero saber de você que está me ouvindo. Você conhece a SPD? Sociedade Protetora dos Desvalidos. Você já ouviu falar nessa instituição? Pois é sobre isso que a gente vai bater um papo daqui a pouquinho, depois do nosso comercial, falando aqui do nosso Corre, batendo um papo com as nossas queridíssimas e queridíssimos ouvintes. A gente vai conhecer o Corre da Regina Célia e vamos falar hoje sobre empreendedorismo social e os 190 anos da SPD. Não sai daí, fica ligadinho e ligadinho no nosso programa, porque eu vou ali e volto já já. Estamos de volta no quadro Qual é o seu Corre? E somos muito, 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 muito felizes hoje, exatamente no dia do cliente, exatamente no dia que a gente
quinta-feira, né? A gente já sabe que quinta-feira a gente tem esse convite aqui no Corre. Você aí de Aracaju, de Niterói, aqui ligadinho no Corre. A gente vai conhecer o Corre hoje de uma empreendedora social. Regina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, ao Corre. Você é uma querida, seja muito bem-vinda. Fala para os nossos ouvintes aí um pouquinho. Um bom dia. Olá, saudações para todas, todos e todes. A bênção para quem é de bênção e axé para quem é de axé. Ok, saudação boa. Bem-vinda, Regina. Conta pra gente qual é o seu corre, Regina. Vou começar pelo contexto social e geográfico do local onde nós estamos. Vamos ver se conseguimos fazer isso, tá bom? Porque o sol aqui está forte. Vou ver se dá para apresentar aqui cores para vocês, a nossa instituição. Olha aí, a sede da... Estamos no Centro Histórico de Salvador. Ao fundo, nós temos a Igreja do Pelourinho, a Igreja de São Francisco. E aqui, esse prédio lindo, a Sociedade Protetora dos Desvalidos. Vamos mostrar um pouquinho mais desse contexto histórico. Maravilha, vamos aí a um passeio histórico hoje aqui no Corre, viu? Ficam ligadinhos aí. Então, o contexto histórico, geográfico, no qual nós estamos inseridos e no qual nós estamos falando. Esse belo prédio azul que vocês viram, que estou aqui de frente, é a Associação Protetora dos Desvalidos. Estou aqui justamente na rua para que vocês tenham noção desse corre-corre. Essa Associação Protetora dos Desvalidos, carinhosamente chamada Sociedade Protetora dos Desvalidos, SPD, ela foi fundada em 1932 por 19 homens negros africanos alforriados de origem malê. Vou fazer mais uma coisinha aqui, só um momentinho, vou fazer uma coisa bem... Roberto, por favor, chega aqui. Olha, gente, tudo isso que a Regina está apresentando a gente aqui, vocês podem conferir depois lá no YouTube da rádio. Coloca aí no YouTube Rádio na Voz Delas, que esse programa vai estar lá à disposição e você vai ver todas essas imagens. Aqui estamos com um dos nossos diretores. Por favor, Roberto, se apresente. Bom dia, eu sou José Roberto dos Santos, eu sou o primeiro secretário administrativo. Muito bem, seu Roberto. Obrigada, bem-vindo, seu Roberto. Agora eu vou pedir para você, Regina, que volte um pouquinho para dentro da sede, porque a internet está falhando um pouco. Certo. Então, mas eu estou aqui na Rede Móvel. Então, vamos aqui. Nós estamos aqui, é uma casa que foi fundada por 19 homens negros africanos em pleno século XIX. Esses homens eles tinham uma visão futurística, uma visão estratégica e, como se fala na atualidade, uma visão de empreendedores sociais. Só que naquele período não se falava em empreendedorismo, em especial o empreendedorismo negro. E, como eu já falei para vocês, esses homens eram negros, eles fundam a instituição, fundam a Irmandade, chamada Irmandade Nossa Senhora do Amparo, da Solidariedade dos Desvalidos. Utiliza esse nome de Lança Branca devido, naquele período, negros e negras que estivessem reunidos, significava que era rebeldia. Então, para eles se reunirem, tinham que estar sob a égide da Igreja Católica. Mas, como eu já disse para vocês, essa visão futurística desses homens negros, eles formam um estatuto e colocam logo como premissa básica o auxílio-doença, o auxílio funeral e o auxílio às viúvas para
os associados da Irmandade. Lembrando para vocês que todos negros, aqui não era permitido a entrada de, como era chamado na época, de mestiços, ou seja, mulatos, pardos, cabras, e muito menos da população branca. Observem bem a visão empreendedora desses homens. Eles lançam esses auxílios para a população negra, os recursos obtidos através de loterias, essas loterias, antes mesmo de Dom Pedro II lançar o sistema de loterias federal, isso só vai ocorrer vários anos após, eles lançam também aqui, tipo uma empresa imobiliária, eles compravam e vendiam imóveis para criar fundos. E um outro detalhe, eles eram ganhadores, quebrando aquela história, que os livros de história didática e acadêmica contam que os negros do período do século XIX, século XVIII, que eles não tinham estratégias, que eles não tinham poder aquisitivo. Então, essa casa vem mostrar que esse empreendedorismo, essa questão da ajuda mútua, do mutualismo, já existia, sim, entre a população negra, sim, principalmente a população negra urbana e aqui em Salvador. Vou mostrar mais um pouquinho da casa, viu, Rose? Só um minutinho para que o pessoal tenha noção desse empreendedorismo do século XIX. É uma das casas mais bonitas do Pelourinho. Uhum. Olha a entrada. Gente, você que está aí ouvindo, essa instituição, a gente vai colocar, daqui a fala para você, daqui a pouquinho, detalhes, onde é que ela fica. Ela já mostrou a imagem, fica no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Então, assim, você que vai a Salvador, que está em Salvador, não pode perder a oportunidade de visitar a SPD, certo? E ela está mostrando aqui para a gente as imagens da casa. Pode continuar mostrando, Regina, mas tudo isso você confere essas imagens lá no portal do YouTube da rádio, depois você vê essas imagens todas. Pode seguir, Regina. Pois bem, esses homens, alguns dizem que a casa foi a Irmandade, tinha também como objetivo a compra de cartas de alforrias para aqueles negros e negras que ainda estavam escravizados. Mas eles iam além disso. Você mudou de local, o seu áudio está falhando um pouco. Aqui. Pronto. Eles forneciam também, além das cartas de alforria que eram compradas, eles também davam cursos de letramento e cursos profissionalizantes para que os negros que tivessem já com a carta de alforria já estivessem livres, vamos dizer assim, supostamente livres, eles tivessem dignidade, soubessem ler e escrever e tivessem uma profissão. Então, o que hoje o governo coloca como políticas públicas, esses homens negros já praticavam isso no século XIX. Uhum. É interessante você trazer esse contexto histórico, porque exatamente nos livros de história que a gente vê, a gente só ouve a parte dos negros escravos, né, Regina? E eu quero saudar aí você que está chegando. Tem a França acabou de entrar aqui no nosso programa, alguém que é aí da França ouvindo o nosso programa. Nós estamos aqui hoje falando de empreendedorismo social e apresentando a primeira organização social do Brasil, constituídas por negros no Brasil, que é a SPD, e a presidente atual da SPD está apresentando a instituição para a gente, falando um pouco desse contexto de uma instituição que faz, esta semana, 190 anos. Diga, Regina. Bem, dando continuidade, temos que destacar, Rose, que nós estamos falando aqui também do empreendedorismo social negro. Porque quando nós pensamos em empreendedorismo social, nós só pensamos no empreendedorismo social voltado, feito por homens e mulheres brancas ou por empresas, né? Geralmente empresas públicas e algumas privadas. Nós estamos falando de uma instituição
fundada por homens negros, por uma instituição que tem autonomia própria. Nós estamos falando de uma instituição que não recebe verbas do governo federal, estadual e municipal, e que foi fundada no século XIX, já com esse cunho social, político e cultural. Então, gente, é para nós repensarmos sobre a nossa história, principalmente sobre a história da população negra. Tem muita coisa para ser pensada, muita coisa para ser estudada nessa questão do empreendedorismo social. E começa muito lá atrás, aqui no Brasil, né? Com a questão do mutualismo, com a questão da ajuda mútua, com a questão das irmandades negras, como, por exemplo, a Irmandade do Rosário dos Pretos, como, por exemplo, a Irmandade da Morte. Então, todas essas questões aí têm que ser analisadas. E a Sociedade Protetora dos Desvalidos entra justamente nesse contexto. Ela passa a ser a primeira sociedade civil negra do Brasil em 1851. Ou seja, a primeira sociedade juridicamente aceita. Então, é um legado, né? É um legado histórico aí. Justamente. Há um grande legado histórico, social, cultural e também geográfico, né? Porque quando você pensa a compra. Travou um pouquinho o seu áudio, Regina, a gente não conseguiu te ouvir. Bem, gente, a gente está aqui com Regina, que é a presidente da SPD, o áudio dela travou um pouco, né? Ela está contando um pouco o contexto histórico da primeira sociedade, primeira organização social Aí, tá devidamente registrada no Brasil. Pronto, né? agora? Pronto, estamos te ouvindo melhor agora. Que é a SPD, que fica no Largo do Terreiro, do Largo do Cruzeiro de São Francisco, né? Aí no Pelourinho. E você que está aí em Salvador, aqui em Salvador, você que é soteropolitano também, com certeza muitos soteropolitanos ainda não conhecem essa história, não conhecem esse legado e precisa conhecer. Pode seguir, Regina, que seu áudio deu uma travada. Sim, eu parei onde mesmo? Você estava falando dessa questão do empreendedorismo afro, né? Desse legado que eles trazem, né? Dessa questão visionária que eles tiveram, né? Do empreender. E como que essas políticas públicas que a gente vê hoje também já eram feitas lá em 1800. Travou de novo. O áudio dela travou de novo. Justamente. Então, aí, tá bom agora? Tá bom agora? Tá ótimo. Tá bom? Tá, sim. Quando nós falamos, é porque a internet aqui no Pelourinho não é uma das melhores, então sempre vai travar. Então, quando nós falamos sobre esse contexto social, histórico, também tem que ir para a questão de território, para a questão geográfica. Porque naquele período aqui, no período 800, né, homens negros compraram um prédio e um território que era de domínio da população branca, da população católica, da população patriarcal, foi um grande também advento. Eles criaram uma territorialização dentro de um território. Eles criaram uma territorialização que se tornou território, um espaço sagrado da população negra no período, com o desenvolvimento de várias ações sociais e culturais, como as que eu já acabei de falar. Maravilha. Certo? Então, maravilha. Com um grande... Maravilha. A gente vai dar um comercial e eu queria que, na volta, você falasse um pouquinho, você falou muito de como esses homens foram visionários, como que essa instituição ela começa
constituída com uma irmandade, né, que teve o apadrinhamento aí da Igreja Católica, mas, pelo que você falou, era uma organização de homens. Como é que as mulheres passaram a ser inseridas nesse processo? E tivemos aí, você é a segunda presidente do país, da instituição, nós tivemos aí a primeira presidenta da SPD, que foi assim um marco histórico, que eu quero mandar um abraço para a minha queridíssima mãezona, que é a Lígia Margarida, eu chamo ela de minha mãe social, e fez esse trabalho aí, abrindo as portas para que outras mulheres também pudessem adentrar a esse espaço de poder do movimento negro em Salvador. Eu queria que no nosso comercial você falasse um pouquinho disso, como é que as mulheres passaram a ter esse espaço dentro da SPD. Então, você que está nos ouvindo, nós estamos hoje aqui falando sobre empreendedorismo social. Nós estamos com a Regina Célia Rocha, ela é a presidenta da SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos, a primeira organização civil pública, né, registrada aí no Brasil, sobre a questão uma organização formada por negros, e que vem aí fazendo um contexto, trazendo todo o seu legado histórico para a sociedade brasileira e soteropolitana e do mundo, porque é um legado e traz esse contexto histórico, né? Quando a gente vai ao prédio, você consegue perceber toda essa história que a Regina contou aqui. Então, se você perder alguma coisa, depois esse programa ele vai estar totalmente lá, exclusivo no nosso canal no YouTube da rádio, na Rádio Na Voz Delas, e você vai poder ver, ela mostrou para a gente parte do prédio, onde está localizado no Pelourinho, em Salvador, tudo isso, mas não sai daí, porque a nossa entrevista não acabou, a gente vai continuar falando com a Regina, ela vai falar para a gente depois, no próximo bloco, como foi a inserção das mulheres, e foi uma organização de homens negros, e as mulheres agora estão aí na presidência, assumindo, dando continuidade a esse legado, mas também tem homens também nessa diretoria, e essa semana a organização faz 190 anos, e ela vai falar também dessa programação. Não sai daí, porque a gente volta já aqui no Corre comigo, Rosa Rosendo. Estamos de volta aqui no Corre. E nesse quadro de hoje, qual é o seu Corre? Nós estamos tendo uma aula de História e Geografia brasileira, né? Com a nossa queridíssima Regina Célia. Ela é mestra em Geografia, ela é coach, ela tem um corre. Ela começou falando do corre do empreendedorismo, e ela não disse o corre dela, mas ela faz muitos corres. E um dos maiores corres dela hoje, que é a grande missão dela, é o legado, conservar, disseminar, fazer com que esse legado da Sociedade Protetora dos Desvalidos, constituída por esses homens negros, lá em 1800, que ela já disse o ano, mas eu não gravei, mas ela vai dizer aqui para a gente, traz essa história de resistência do povo negro dentro de um território, como ela falou, né? Então, ela traz esse contexto histórico, geográfico muito bacana, ela apresentou para a gente a instituição, e ela agora está nos salões mais lindos da instituição, que tem as fotos dos ex-presidentes. Regina, conta para a gente, que eu pedi para você falar um pouquinho, como é que foi essa inserção das mulheres numa organização de homens negros, né, constituída no século XVIII, e que traz aí para a gente todo esse legado, história da resistência do povo negro, que não eram só escravos, como os livros de história falou, e a gente já disse aqui, né, que eram homens que tinham posse, eram contadores, eram pessoas que, professores, eram pessoas que tinham conhecimento de geografia, de contas, de contabilidade, de história, de administração, que tinha também conhecimento aí dessa área social, que foram os primeiros empreendedores sociais do nosso país. Eu sempre digo que as primeiras empreendedoras do nosso país foram as mulheres negras. E os primeiros empreendedores sociais, você está dizendo para a gente agora, foram os homens negros. Diga aí, Regina, como é que foi essa inserção das mulheres? Pois é, agora eu trouxe vocês para o nosso Salão Nobre. Está bom aí? Tá ótima. Trouxe vocês agora para o Salão Nobre. Eu mostrei aqui um quadro para vocês, vou mostrar de novo. É um quadro de quando completamos 100 anos. Esse ano nós estamos completando 190. Nesse quadro só aparece a figura masculina, porque não era permitido a entrada de mulheres. E isso passa a acontecer já depois
do período da Segunda Grande Guerra Mundial. Aliás, depois da década de 1960, que as mulheres começam a vir se associar. Mas, repetindo, somente é uma instituição de homens negros e continua somente a instituição de mulheres, com mulheres negras associadas, porém sem nenhum respaldo, vamos dizer, político mais forte. Mas em 2013, mais ou menos, após, não foi fácil, entre a primeira mulher negra na presidência, que foi a professora Lígia Margarida. Deixa eu ver se dá para mostrar a foto dela aqui. Nessa primeira gestão, só tinha 2 mulheres, ela como presidenta e eu como suplente, que depois me torno diretor social. Isso foi na gestão de 2013, se eu não me engano, a 2015 ou 2016. Na segunda gestão, já entram mais mulheres. Já é a segunda gestão da Margarida e já entram 9 mulheres e 10 homens, porque nós temos aqui no total 19 dirigentes. Na atualidade, nós temos 10 mulheres diretoras e 9 homens diretores. Então, estamos praticando a equidade social, ou a equidade de gênero. Falar, né? A equidade de gênero está funcionando bem aí. Justamente. Mas não foi fácil, não, viu? A primeira gestão da professora Lígia Margarida, aliás, até ela chegar a ser aceita como associada, até ela chegar ao poder como presidenta do diretório administrativo, não foi fácil. Não foi fácil porque nós vivemos ainda em pleno terceiro milênio em uma sociedade altamente machista, seja aqui na SPD ou seja em todos os cantos do mundo. Mas no Brasil, a coisa ainda é um pouco mais séria. Bem, então foi assim que se deu essa inserção das mulheres aqui na SPD. Na atualidade, nós temos 2 presidentas, uma que é a presidenta da Assembleia Geral, que reúne os assembleantes, né? Tem as reuniões onde a presidenta, mas os assembleantes definem, votam por projetos que o diretório administrativo não tem como resolver. Uhum. Esse é um poder. Aí tem um outro poder, que é a presidência do diretório administrativo, que sou eu, Regina Célia Santos Rocha. Essa aí que cuida, além das questões documentais, das questões de financeira, projetos, todas essas outras coisas, vamos dizer assim, do cotidiano, é feito pelo diretor administrativo. E tem um outro poder, que é o Conselho Fiscal, que é quem fiscaliza todos os nossos recursos. Nós temos que prestar de conta de 1 centavo. Porque é uma organização social, né? Então, assim, ela está dizendo qual é o contexto de estrutura da organização. Você que está chegando aí agora no Corre, do Rio de Janeiro, de Teresina, da França, nós estamos aqui falando da SPD, uma organização social que tem um empreendedorismo social, que é a primeira organização social de negros do nosso país e faz 190 anos. E, Regina, falando de 190 anos, fala para a gente um pouquinho do projeto do filme. Como é que é esse projeto do filme? Diga. Deixa eu mostrar outra nossa diretora aqui. Olá, bom dia. Bom dia, bem-vinda ao Corre. Obrigada. É a nossa mais uma diretora, disse para você que são 10 mulheres, né? Já apresentei 2, eu e Cleusa, apresentei um diretor. Aqui é um contexto que nós dizemos que nós nascemos entre a revolta dos Búzios e a revolta dos Malês.
Mas aí, por favor, faça a pergunta de novo, que eu... Eu estou querendo saber um pouquinho como é que está essa programação dos 190 anos, né? Eu estou sabendo que vai rolar um filme, né, que tem um filme aí sendo produzido. Como é que é essa história do filme? Fala para a gente desse projeto do filme e qual é a programação dessa semana dos 190 anos da SPD. Bem, vamos por parte. Toda essa história da Sociedade Protetora dos Desvalidos e também da memória negra tem que ser revisitada e contada. Essa preservação, nós temos que fazer essa preservação da memória. E como nós pensamos nisso? Juntamente com a Portfólio, nós vamos estamos, né, em construção de um filme documentário para a SPD. Esse filme documentário, como a SPD não tem recursos financeiros, a Portfólio também, que é quem vai fazer toda a filmagem e direção, também não tem recursos financeiros, então nós estamos fazendo um filme colaborativo, ou seja, com doações, né, dos associados e associadas e das e dos simpatizantes da SPD e da causa, né, porque aí é uma causa, é uma preservação da memória, e também recontar a história do Brasil, como ela deve ser contada. Não só do Brasil, mas também de uma parte do continente africano, né? Porque os homens que vieram para aqui eram homens africanos. Então, nós estamos fazendo essa arrecadação, depois eu passo para... Sim, essa arrecadação que pode ser feita através do Pix, pode ser também feita com compra de souvenirs e doações na própria sede. Maravilha. E qual é o Pix para quem está nos ouvindo, a galera que quer depois vai entrar aí, você vai deixar também no finalzinho aí as redes sociais da SPD, o Pix, para quem quiser conhecer um pouquinho mais essa história e quem quiser contribuir com esse filme para a gente. Sim, em relação às nossas comemorações dos 190 anos, não é qualquer instituição, não é qualquer empresa que completa 190 anos. Nós sabemos que a nível do Brasil, aliás, a nível mundial, mas vamos falar especificamente do Brasil, nós sabemos que as empresas abrem, geralmente, no máximo 5 anos, elas entram em falência. Nós, uma instituição voltada para a população negra, estamos completando 190 anos. Qual é a nossa programação? Eu disse anteriormente que, em 1832, eles colocaram no Estatuto o auxílio doença, o auxílio funeral e o auxílio às viúvas. Nós continuamos com esse legado. Na atualidade, nós temos 14 beneficiárias que nós ainda seguimos pagando esses benefícios. Então, no dia 16, amanhã, vai ter o recadastramento dessas pessoas para saberem se elas ainda estão vivas e vivos. Tem um homem no grupo também, se elas estão bem, todas essas coisas, atualizar endereço, telefone. Então, amanhã, que completamos 190 anos, nós temos esse recadastramento com as beneficiárias. No dia 18, nós teremos a nossa festa magna, com celebração de missa e de palestra. Infelizmente ou felizmente, somente para convidados. Somente para convidados, né? Porque nós temos o nosso salão, o nosso salão nobre é bastante antigo. Nossos móveis também são bastante antigos. E nós temos que preservar. Nós temos que fazer essa preservação. Então, só vai ser somente para convidados. E no dia 19, na segunda-feira,
nós teremos a celebração da missa dos antepassados, que também é voltado para os associados e associadas. E vai ser também aí, né? Vai ser tudo aqui na nossa sede, certo? Tudo aqui na nossa sede. Vai ter uma palestra maravilhosa, que esse ano nós vamos homenagear Manuel Raimundo Querino, que foi o primeiro vereador negro de Salvador. Então, nesse ano de política, nesse ano das eleições, nós temos que ter também, voltarmos para isso, né? Salvador é uma cidade de predominância negra. E por que o poder está concentrado na mão de uma minoria que tem um alto poder aquisitivo e de uma população não branca? Por que não equiparar as coisas, metade, metade? Então, nós temos que repensar essa questão do voto negro, seguindo o legado de Manuel Querino. Maravilha. Regina, a gente está chegando para o nosso finalzinho. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, que deixasse os contatos da SPD, endereço, para quem quiser aí depois visitar, né, essa sede, conhecer um pouco mais dessa história e contribuir com o filme colaborativo. Bem, hoje nós estamos tendo uma celebração aqui Senaleza, viu? Porque nós continuamos ainda com os projetos sociais e culturais. Temos uma casa de apoio aos estudantes africanos e quilombolas. Mas, como vocês... Onde está localizado? Estamos localizados no Largo Cruzeiro de São Francisco, uma área bem central de Salvador, próximo à Igreja de São Francisco, em frente à Delegacia de Turismo. É o prédio mais bonito da região, desculpe a conta de modéstia, mas é um... É mesmo, eu confirmo. Número 17, então bem central, não tem como ninguém se perder. E como vocês podem contribuir com a casa e com o filme? Bem, nós temos várias formas de doações. Vocês podem vir aqui na sociedade e fazer a doação direta. Nós temos também pelo nosso Pix, que é spdesvalido@yahoo.com.br. Tem também a compra de brindes, como camisas, canecas, canetas, que também podem ser adquiridos aqui na nossa sede. Quem é estrangeiro, nós temos o sistema ABIN, né, que pode fazer as doações por esse sistema. Depois, vocês podem entrar em contato com o Rose ou comigo, que eu passo tudo direitinho para vocês, todas as informações. Ou então solicita direto lá no Instagram, no @SPD10Validos, não é isso? Pode. O Pix, a gente, é o nosso e-mail. Então, vocês também podem fazer solicitação, né, de como vocês podem doar. Então, vou repetir. spdesvalidos@yahoo.com.br. Mas spd10validos@yahoo.com.br. Mas eu vou querer também, principalmente para os homens negros e as mulheres negras e os não negros e não negras simpatizantes com a causa, que estejam em Salvador, quando virem em Salvador, virem à nossa sede, beber dessa história presencialmente, se arrepiar com a alcova que nós temos aqui, onde as famílias negras ficavam. Venham aqui se arrepiar, venham conhecer um pouco da história, não só de Salvador, não só do Brasil, mas uma história do mundo. Então, vou ter o prazer de contar a história para vocês com um belo café. Maravilha. Regina, muito obrigada por você compartilhar com a gente um pouco dessa história, desse legado de resistência
do povo negro soteropolitano, de trazer essa história ancestral de como os homens negros eram estratégicos, como eram empreendedores sociais e como vocês, ainda hoje, mulheres negras, nós, mulheres negras, continuamos aí levando esse legado com o empreendedorismo social. Parabéns à SPD pelos 190 anos, parabéns a todos os associados e diretores da SPD, muito axé, que a nossa ancestralidade, que todos os anjos, santos, orixás protejam essa instituição para continuar fazendo o seu propósito e deixando legados para a nossa história de resistência, força e fé. Gratidão. Você que está nos ouvindo, não sai daí, porque a gente ainda tem um bloco que é a mentoria de negócio, e hoje a gente vai falar sobre pesquisa de cliente. Você sabe fazer a pesquisa do seu cliente? Entender o gosto do seu público? A gente vai falar sobre isso. Muito obrigada a você pela sua companhia, mas o Corre não acabou. Acabou só esse quadro. Muito obrigada aí, Regina. Obrigada a todos vocês. Não sai daí, porque eu volto já já com a mentoria de negócio. E hoje é para você, que hoje é dia de quem? Hoje é dia da pessoa mais especial da sua empresa. E quem é a pessoa mais especial do seu negócio? É o seu cliente. E hoje é dia do cliente. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, que eu volto já. Estamos de volta com a mentoria de negócio. Um oferecimento da Jafra, a unidade Jafra em Salvador. Jafra é uma empresa de cosmético, aonde você pode iniciar seu negócio, uma renda extra, é uma excelente oportunidade de negócio para você com um precinho que cabe no seu bolso e uma lucratividade que vai de 40% a 150%. E, além do mais, o cadastro é gratuito, você não paga nada para se cadastrar na Jafra. Seu primeiro pedido pode ser um pedido mínimo de 200 pontos, que dá em média 350, 360 reais para você iniciar o seu negócio com uma lucratividade que vai a 150%. Você já inicia na Jafra com 40% de desconto e pode chegar aí a 150%. Quer saber mais sobre a oportunidade de negócio Jafra? Acesse @Rosendo Contadora Coach ou manda um WhatsApp para mim, 719-9278-7379, 719-9278-7379, que a gente vai explicar um pouquinho melhor para você como você pode vir para a Jafra e iniciar aí o seu negócio e ter mais lucratividade para você aumentar a sua renda familiar ou ser a sua renda principal aí para você que está começando ou quer empreender, mas também se você quer ampliar os seus negócios. E hoje é um dia especial. É o dia da pessoa mais importante do seu negócio. E sabe quem é a pessoa mais importante do seu negócio? Pois é, a pessoa mais importante do seu negócio é o seu cliente. E hoje é o dia dele, o dia do cliente. E é exatamente sobre o dia do cliente que a gente vai falar. Essa pessoa que sem ela o seu negócio não aconteceria. O cliente é a pessoa mais importante do seu negócio. Hoje é dia dele. Hoje é 15 de setembro. 15 de setembro é dia do cliente. E esse dia especial, nós vamos falar aqui na mentoria de negócio, no Corre, sobre você conhecer melhor o seu público-alvo. Você conhece o seu cliente? Você conhece os gostos do seu cliente, os hábitos de consumo? E é super importante, você que é empreendedor, hoje no dia do cliente, a gente vai falar aqui nessa mentoria para você. Essas informações são fundamentais para você entender o seu negócio. E isso precisa de muitos dados. Você precisa conhecer a sua empresa, você precisa conhecer dados, ter dados desse cliente, para ter insights de campanhas criativas, para suas ações, para os seus promoções surtirem efeito. Porque às vezes a gente faz uma determinada promoção e não surtiu o efeito que você esperava. Mas será que você ouviu o seu cliente? Então, a gente vai te dar aqui agora algumas dicas para você conseguir ótimos resultados durante a sua pesquisa de negócio com o seu cliente. Primeiro, a entrevistar o seu cliente, você precisa sempre estar aberto. A partir de um canal de perguntas, a partir de uma caixa de sugestões, entreviste o seu cliente. Um call center pode ligar. O pós-venda é essencial, gente. Você não precisa só
se preocupar na venda do seu produto. E você não tem que vender o produto, você tem que vender algo que o seu cliente necessite. Você precisa vender emoção, você precisa vender algo que o seu cliente ele tenha necessidade. Porque se você for na perspectiva só da venda e não fizer o pós-venda, esse cliente ele pode não voltar. Então, entreviste o seu cliente, pesquisa de opinião são importantes para você entender qual é o seu público, onde ele está, o que ele precisa. Isso vai lhe ajudar a você estabelecer ações mais estratégicas. Outra coisa, monitore as compras. Pois é, hora de observar seu estoque. Então, aí você vai estar sempre analisando o seu estoque. Veja quais são os produtos mais procurados pelo seu cliente. Em quais períodos do dia ou do ano essas compras saem mais. É uma outra estratégia. A quarta pergunta que você precisa entender aqui. Durante a pesquisa, tenha na ponta da língua 4 perguntas essenciais para o seu cliente. São elas: onde, quando, como e por quê. O que é isso, Rose? Pois é. Então, pergunte sempre no momento da pesquisa que você vai fazer para o seu cliente. Onde? Onde você compra esse determinado produto? Onde? Quando? Quando, de que período você compra esse determinado produto ou serviço? Como? Como você gosta que esse produto chegue até você? Qual é a sua preferência? E por quê? Por que você compra uma mentoria de Rose Rosendo? Por que essa mentoria é importante para você? Então, você precisa sempre fazer com que o cliente perceba que o que você oferece para ele é importante, que o que você oferece para ele é essencial para que ele se sinta bem, para que ele desenvolva melhor os seus conhecimentos, para que ele tenha um embelezamento, esteja com sua autoestima elevada. Tudo isso vai ajudar. Esse monitoramento, com esse monitoramento, você vai ter provas que os hábitos do seu cliente influenciam na vida do consumidor. Os hábitos desse seu cliente vão interferir exatamente no consumo que ele tem. E isso vai exatamente ajudar você a criar, como eu já falei, estratégias mais bem elaboradas. Quando você conhece o seu cliente, você vai na dor do seu cliente. Porque as pessoas não compram pelo produto. Você não compra essa caneca pela caneca. Você compra essa caneca porque você tem uma questão, no meu caso aqui, eu comprei a caneca porque eu precisava ter, tem uma questão que a gente chama, né, emocional, né, tem um cunho, né, emocional que eu queria uma marca, então você acaba comprando pela emoção, você acaba comprando, despertando o desejo de comprar um produto, pelo sentimento, pela emoção que esse produto vai te causar. Não muito mais, não só pelo consumo, mas todo produto que o seu cliente vai comprar de você, ele vem recheado de emoções. Ele vem recheado de ações que vai trazer a ele um paladar de uma memória afetiva, que vai trazer um desejo de estar mais bonita, de estar com a autoestima elevada. Portanto, fica essas dicas para você fazer uma boa pesquisa do seu cliente. Então, conheça o seu público-alvo, é essencial para você estabelecer estratégias de negócio, estratégias de marketing, de divulgação, de promoção. Eu vou repetir para vocês para ficar essas dicas bem fixadas aí para você. 1, entreviste o seu cliente, conheça a necessidade do seu cliente, monitore as compras, é o 2, e faça sempre, durante as pesquisas de satisfação do seu cliente, do seu público-alvo, essas 4 perguntas. Onde, quando, como e por quê. Certo? Essas ações vão lhe ajudar a conhecer melhor o seu cliente, vai ajudar você a monitorar melhor, conhecer os hábitos do seu consumidor, por que ele consome esse produto. Então, fica aí para você no Dia do Consumidor essas dicas para você que ainda não pratica a pesquisa do seu cliente. Uma coisa é a pesquisa de satisfação, que é aquilo que eu falei, da importância de você fazer o pós-venda. Outra coisa é a pesquisa para você conhecer o seu cliente, conhecer os hábitos do seu cliente. Porque, às vezes, algumas empresas assim, determinado produto fica muito tempo na prateleira. E por que você investe nesse determinado produto?
Porque você não conhece o seu cliente. Porque você pega a informação do seu fornecedor, porque aquele produto está na promoção do seu fornecedor, você compra o produto. Não. Você precisa comprar o que o seu cliente gosta, o que vai trazer prazer e satisfação para o seu cliente, tanto na prestação do serviço, quanto na venda do seu produto, ok? Então, essa foi a nossa mentoria de negócio de hoje, aqui no Corre com Rose Rosendo, Economia e Negócio, e a gente está chegando aí ao finalzinho do nosso programa, e eu quero muito agradecer. A palavra de hoje é sempre gratidão. Gratidão a você que está me ouvindo aqui nos 4 cantos do mundo. A gente tem a galera aqui de São Gotardo, tem a galera aqui de Teresina, da França, tem todo mundo aqui ligadinho no Corre, Canadá, Estados Unidos, Salvador, deixa eu ver mais, tem muita gente aqui ligadinho no Corre, Aracaju, Niterói, todo mundo ligadinho no Corre aqui. A gente ainda tem mais gente aqui também, aqui, ó. Tem Nova Lima, Minas Gerais, tem todo mundo aqui ligado no Corre. Pico da Pedra, no Portugal, Curitiba, Osasco, tem Langley, Canadá, Macaé, Hortolândia, São Paulo, Toronto, no Canadá. A galera de Toronto toda semana tá aqui ligadinho no Corre. E eu quero muito agradecer pela companhia de vocês toda quinta-feira aqui no Corre. Quem está aqui ligado no Corre já sabe que toda quinta-feira tem que colocar o celular para despertar, porque a gente tem um compromisso aqui no Corre às 10 horas da manhã. A você que me segue no Instagram, obrigada pela sua companhia. A você que é consumidor, que é cliente do Grupo Rosendo, que é cliente da Rádio na Voz Delas, obrigada. Hoje o dia é especial. O dia é dedicado a você, que é nosso cliente, a você que consome os nossos produtos, bens e serviços. Parabéns a todos os clientes, parabéns a todos os empreendedores que valorizam o seu cliente. E você já sabe, precisa empreender por oportunidade, não pode perder o Corre toda quinta-feira, porque aqui no Corre é informação, é conteúdo, é música de qualidade para você que precisa de informação para cada vez mais empreender por oportunidade e turbinar o seu negócio. Ficou com dúvida das nossas mentorias? Ficou com qualquer dúvida do nosso programa? Quer saber mais informações sobre a SPD, que a gente falou hoje aqui, né, de empreendedorismo social com a SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos? Chama a gente no WhatsApp aqui da rádio, 319-308-5976. Manda um Instagram, uma mensagem lá no meu direct do Instagram, no @Rosendo Contadora Coach, que a gente vai dar todas as informações. Vai passar o link da SPD para você conhecer mais essa história da primeira organização social negra do Brasil, que faz essa semana 190 anos. Parabéns à SPD. Você vai conhecer também um pouco mais sobre essa história e também você vai tirar suas dúvidas que ficou, porventura, da nossa mentoria. Então, já sabe, toda quinta-feira, às 10 horas, aqui comigo, Rose Rosendo. Obrigada ao grande arquiteto do universo, a toda a espiritualidade que me auxilia no cumprimento da minha missão. Gratidão a você, minha parceira Juliana Sobral, que está aqui ligadinha comigo, fazendo os bastidores da rádio. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu trabalho excelente, de todas as meninas da rádio. Cris, a nossa CO queridíssima, que está aqui sempre com a gente colada, trazendo conteúdo de qualidade nessa rádio, que é a rádio número 1 das mulheres, a Rádio na Voz Delas. Gratidão à minha equipe do Grupo Rosendo, que está sempre aqui dando todo suporte, todo apoio. Gratidão a você, meu caro e minha cara ouvinte, que está aqui coladinho comigo. Beijo no seu coração, fica com Deus, fica com todos os orixás da Bahia, porque e toda a energia da espiritualidade que você crê. Porque Deus, ele é onipresente, onipotente, e independente da sua crença religiosa, se conecte com o Criador, que ele vai te emanar energias positivas. Que a espiritualidade abençoe a todos, um beijo no coração e até quinta-feira, aqui comigo no Corre com Rose Rosendo, às 10 horas, na rádio número 1 das mulheres, a Rádio na Voz Delas. Beijo!